gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim indicar pra vocês 10 livros de suspense pra vocês lerem no Halloween. Tentei dar uma variada aqui, gente. Como vocês sabem, dois autores que eu consumo muito, né, que escrevem suspense, são o Stephen King e o Rafael Montes, mas eu não queria colocar nessa lista só livro deles, sabe? Então fui escolhendo de outros autores também pra justamente a gente ter mais livros aqui pra gente conversar. E claro que à medida que eu for citando esses livros pra vocês, fiquem à vontade pra comentar aqui se vocês já leram, se vocês se interessaram, vamos bater nesse papo. Se vocês quiserem recomendar mais dicas de livros de suspense, fiquem à vontade. É bom que eu pego mais indicações e a galera que for chegando depois no vídeo vai pegando indicações no comentário também. Vamos realmente aproveitar pra trocar dicas aqui, tá? E claro, por favor, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo pra ajudar na divulgação do canal. Compartilhe com seu amigo que gosta de ler histórias de suspenses. E lembrando que caso vocês se interessem por algum desses livros ou queiram comprar qualquer outra coisa no site da Amazon, vai ter o link de compra aqui embaixo no box de descrição. E você comprando através desse link qualquer produto, você vai estar ajudando o canal sem pagar nada mais por isso, porque eu recebo uma pequena comissão. Mas sem enrolação, vamos direto para os livros. Um que tem um tempinho que eu não comento aqui no canal, mas é um suspense que eu simplesmente adorei, que eu recomendo, é O Cirurgião. Aqui a gente vai ter um serial killer que ele tá matando mulheres. Ele tem alguma predisposição ali a experimentos médicos, né? Então, depois de matar essas mulheres, ele acaba retirando o útero delas. E a gente vai efetivamente acompanhar dois detetives que estão investigando esse caso. Apesar de ser um crime, assim, extremamente violento, eu gostei muito de como ele foi retratado aqui, porque não é exatamente direto. Tem um momento específico que a gente tá prestes a ver aquilo acontecer, mas a autora sempre contorna isso. Então a gente acaba vendo muito, por exemplo, os legistas conversando sobre o assunto, a vítima relatando alguma coisa. Então, mesmo que seja um tema pesado, eu acredito que muita gente vai conseguir ler esse livro. E assim, gente, a escrita dele é muito fluida, sabe? Ele é um livro relativamente grande, mas eu sentia que as páginas passavam bem rápido. Eu tava muito entretida ali, porque cria uma aura dentro da história que você fica com tanto ódio desse serial killer que você quer que ele seja preso a qualquer custo. E isso é um dos principais sentimentos pra mim em história de investigação, né? Tem que despertar o interesse de que eu queira ver aquela pessoa sendo presa ou morta, sabe? É literalmente isso. E esse livro consegue fazer isso. E o melhor é que isso pra mim é o principal, né? Esse tipo de sentimento. Porque normalmente eu acabo não me importando tanto com os detetives, aquela coisa toda. Mas nesse aqui eu me importei muito. Eu me interessava muito pela vida pessoal desses dois detetives, né? Que no caso aqui são um homem e uma mulher. Inclusive, essa mulher, gente, eu notei que ela levanta barreiras, assim, porque como ela trabalha num ambiente em que tem muitos homens e que alguns querem menosprezar o trabalho dela, tem hora que ela levanta barreiras sem precisar, mas é completamente compreensível, tá? Às vezes ela faz isso até com outro cara, que é o parceiro dela, que é o outro personagem que eu também adorei dentro dessa história. E assim, ele é um cara super de boa, ele respeita, ele entende o profissionalismo dela, ele acha ela uma pessoa muito competente. Então é interessante a gente ver essa dinâmica de como uma pessoa que acaba sendo menosprezada por muito tempo, ela acaba sempre estando ali com a guarda alta, sabe? E a gente vai ver como que os dois vão acertar na dinâmica de trabalho deles dois até conseguir chegar a efetivamente prender esse criminoso. Então assim, foi uma história de suspense que eu simplesmente adorei. Esse livro ele faz parte de uma série, né, com esses detetives, só que ele é um livro que pode ser lido como livro único, tá, gente? Então assim, ele tem início, meio e fim, não tem problema nenhum vocês pegarem só ele pra ler, porque eu sei que é uma série grande, tem muitos livros, mas assim, é um livro de investigação que vale muito a pena. Você torce muito pro criminoso ser preso, você fica preocupado com as pessoas ali que podem ser potenciais vítimas, você se interessa pelos detetives. E assim, tem uma coisa que normalmente acontece nesses livros de suspense, é que tem às vezes alguma falha de descrição e tudo mais, né? Principalmente quando vai pegar algum termo mais técnico. Aqui não acontecem essas falhas, tá? Inclusive eu achei que foi um dos livros mais bem escritos em termos de anatomia mesmo. E depois eu fui descobrir que a autora é médica, então isso é um ponto muito interessante. Então super recomendo esse livro pra vocês. Outro livro de investigação policial e de suspense que eu simplesmente adoro é o Mr. Mercedes, do Stephen King.
Eu sei, eu quero pegar autores diferentes, mas tinha que ter um King aqui, né? E aqui a gente também vai ter um cara que ele, num determinado dia, quando tava tendo aquelas filas de feira de emprego nos Estados Unidos, ele simplesmente pegou o Mercedes e saiu atropelando todo mundo. E ninguém nunca conseguiu pegar esse cara. E a gente vai estar acompanhando aqui, no caso, os dois pontos de vista. O do policial que não conseguiu resolver esse caso e o do próprio criminoso. A gente acompanha desde o início esse cara planejando fazer um novo massacre. E, inclusive, ele resolve afrontar esse policial, que já é um cara, assim, que tá bem mais velho, ele já tá aposentado. Então, assim, ele já não tava mais trabalhando. Inclusive, esse policial tem uma vida bem fodida, tá? Esse detetive. Ele já tá meio que saturado da vida, até o momento em que ele recebe uma carta desse criminoso dizendo que ele está de volta, meio que afrontando do porquê que ele nunca conseguiu pegá-lo. E aí, esse policial, esse detetive, se empenha em ir atrás desse cara pra tentar evitar um novo crime. Esse é um outro livro de investigação que é extremamente bem construído, porque a gente entende todas as nuances do criminoso em si, né? O como que ele age, o como que ele pensa, mas em nenhum momento esse cara é tratado como vítima. E cada parte que a gente vai lendo dele vai dando mais raiva desse cara, que a gente quer que ele seja pego. E sobre a parte do detetive, é muito interessante porque como ele já tá aposentado, né, ele já tá velho, então tem algumas coisas, por exemplo, relacionadas à tecnologia que ele não entende. Então vão aparecendo outros personagens que são um pouco mais jovens, né, como a Holly, um outro menino que ele pagava pra, tipo assim, aparar o jardim dele, o garoto entende de computadores, ele acaba pedindo ajuda a esse garoto. Então a gente vai vendo pessoas próximas a ele, que até ajudam nesse caso, que você se prende muito a elas, que você se apega a esses personagens, porque assim, não é só a investigação, são pessoas incríveis, sabe? Pessoas com suas qualidades, seus defeitos, e o fato do King fazer essas pessoas muito humanas faz parecer com que elas sejam muito reais e que você fica muito tenso, preocupado com a vida delas. Porque se o assassino sabe quem era o policial, você pensa assim, cara, ele tá perto, ele pode estar vendo essas pessoas, e você começa a sentir medo pelos personagens, né? E tem todo esse desejo de você querer proteger aqueles personagens e que o criminoso seja pego do início ao fim. Tem partes aqui que são bem tensas, que você vê os personagens próximos um ao outro, você fica naquele nervoso de, meu Deus, eles vão se cruzar a qualquer momento. E como o perfil desse cara não é pegar pessoas isoladas, você sabe que vai vir algo grande, que vão ter muitos inocentes sendo machucados, e você fica angustiado o livro inteiro pra impedir isso. Esse livro faz parte de uma trilogia e também tem outros livros do King com personagens que aparecem aqui. Mas vocês não precisam se preocupar também, gente. Não precisa ter esse surto de, ai, não quero ler série, porque esse livro também pode ser lido como um livro único. Ele tem início, meio e fim. Então, assim, super recomendo a leitura também. Aí tem um livro aqui que ele tá sendo considerado como terror, tá? Tava dizendo que ele foi vencedor da melhor categoria de terror. Mas eu considero ele mais um suspense do que um terror. Então, vou adicioná-lo nessa lista aqui, que no caso é A Última Casa da Rua Needles. E aqui a gente vai ter um cara, né, que ele é meio que conhecido ali pelo esquisitão da rua, ele é meio que na dele, isolado. E há 11 anos atrás ele foi interrogado pela polícia sobre um certo desaparecimento de uma garotinha. E agora ele vive nessa casa com a filha dele, Lauren, e uma gata. No caso, a investigação dessa garotinha nunca foi solucionada e a gente vai estar acompanhando agora, no tempo presente, a irmã dela se mudando para a casa ao lado para poder observar esse homem, porque ela não se conforma de como que as coisas não foram resolvidas. Essa é a premissa inicial, mas muita coisa dentro desse livro não é o que parece. E aqui eu acho que pode ter algumas divergências. Pra mim não foi exatamente chocante o plot em si, porque eu já tinha consumido outros livros, outros filmes que pegavam essa temática, então tinha alguns detalhes que são assim, pistas propositais que a autora colocava pra gente poder identificar, né? E isso não é nem um problema de ser óbvio ou não, tá, gente? Isso é uma questão da pessoa realmente mostrar que ela tá construindo, que não é um plot do nada. Então tem essas pistas sim, quem já tiver um conhecimento prévio sobre o assunto provavelmente vai captar essas pistas mais rápido e vai identificar sobre o plot que a autora vai estar tratando. Quem não conhecer vai acabar se sendo muito surpreendido, mas das duas formas, ainda assim é muito positivo. Porque, por exemplo, eu mesma, sabendo qual era o plot, eu tava muito interessada de chegar e ver como que tudo ia ser destrinchado, desde o assassinato dessa garotinha, sobre o passado desse cara, sobre a irmã que foi morar na casa ao lado. Porque é uma coisa que passa o plot, você vira e fala, tá bom, mas tem uma ponta solta aqui, como é que a autora vai resolver isso? E aí, a cada passo, a autora vai resolvendo essas pontas pra deixar o final amarradinho. Então, assim, foi um livro de suspense que eu simplesmente devorei, tá? Não consegui ler em um dia, porque assim, ele é grossinho, né? Ele tem
350 páginas. Não é do meu feitio ler 350 páginas num dia. Eu não leio tão rápido assim. Mas era um livro que eu fiquei pensando muito nele, que eu queria voltar pra ler, sabe? Eu parava assim pra ir dormir ou ir comer e eu queria voltar pra essa leitura. Porque eu realmente fiquei muito instigada e muito curiosa. O final dele, eu esperava uma determinada coisa, mas a autora conseguiu apresentar isso de uma maneira diferente. E foi uma maneira que muito me agradou, porque mostra que nem tudo é o que parece, sabe? E que tudo na vida tem dois lados de uma moeda. Então, assim, com certeza eu adorei, super recomendo. É um dos meus suspenses favoritos. Inclusive, eu queria que viesse mais livros dessa autora pra cá, tá, gente? Porque, assim, só tem esse. E eu tô carente de livros dessa mulher agora. Aí um livro que teve um certo hype na época que ele saiu, né? E eu fui ler bem depois, eu vim ler só esse ano, tá? Eu tava realmente esperando o hype passar. Foi no caso A Paciente Silenciosa. Aqui a gente vai ter uma mulher que ela tá num hospital psiquiátrico, ela era uma artista muito famosa. E ela tá nesse hospital porque, assim, ninguém conseguiu provar exatamente o que aconteceu com o marido dela. Porque o marido dela apareceu, assim, com a morte bem suave, de 5 tiros na cara. Básico, né? E aí, ela nunca mais falou sobre o que aconteceu efetivamente e ficou naquele limbo de a gente não pode prender essa mulher porque a gente não tem provas o suficiente de que ela seja culpada, mas o fato dela não falar também a gente nunca conseguiu pegar o criminoso. Então, é um crime que ficou muito conhecido, porque no caso envolvia as duas pessoas famosas, né? Ela como artista plástica e ele como um fotógrafo muito famoso. Inclusive, as artes dela valorizavam, então tem todo um interesse aí, todo um mistério pra saber o que aconteceu com essa mulher, né? Por que ela não fala. Só que a gente vai estar acompanhando essa história pela perspectiva do psiquiatra. E assim, gente, ai que homem insuportável. E eu não falo nem isso numa forma assim negativa, tá? É porque ele é insuportável, porque ele é aquele cara que acha assim, não, ninguém resolveu esse caso, mas eu vou resolver. Olha, uma autoestima que, sinceramente. Enfim, é uma personalidade até clichê, né, de personagens psiquiatra em história de suspense, que eu confesso que eu gosto, tá? Eu acho interessante essa autoestima e ver como que isso vai ser quebrado. Enfim, a gente vai estar acompanhando esse cara atendendo essa mulher. É um livro que você vai se irritar com a personalidade dele, até porque o livro traz parte da vida pessoal desse cara também. E a gente vai vendo como ele vai se envolvendo no caso dessa paciente. Eu gostei da virada, tá? Eu gostei do plot. Teve um determinado momento do livro que eu cheguei a suspeitar do que fosse, né? Imaginei alguns detalhes e realmente alguns deles faziam sentido, mas eu não consegui descobrir 100% do plot, então acabou sendo uma leitura interessante. Gostei bastante. Tem outros livros desse autor publicado, mas eu ainda não li. Que aí no caso aqui é As Musas e A Fúria. Não li nenhum dos dois, mas tenho curiosidade porque eu gostei dessa leitura. É um suspense assim que eu recomendo, tá? Outro livro que eu também acabei gostando bastante foi A Conspiração de Forte Acres, acho que assim pronuncia. Mas, enfim, aqui a gente vai ter um advogado. Ele é um homem negro, muito inteligente, talentoso, ele é bom no que faz profissionalmente falando, e ele acaba fazendo amizade com alguns outros caras negros que também são muito poderosos. Ele vê nisso um potencial de subir na carreira, né, de ascender socialmente mesmo, até o momento em que ele é convidado para passar um final de semana com esses caras. E a proposta é ser assim, um lugar longe de tudo, longe das esposas, longe de civilização, celular, essas coisas assim. A gente já sabe que vai dar merda, tá? A gente já sabe que vai dar merda. Esse negócio de viajar com um local que não tem sinal de celular é o famoso rolê errado. E a questão é que quando ele chega nesse local, ele descobre segredos muito sinistros sobre o que esses homens fazem. Confesso pra vocês que esse livro aqui tem alguns clichês, tá? O famoso personagem meio burro de história de suspense, não julgo tanto, porque assim, é algo realmente muito comum, sabe? E às vezes você vê umas coisas nas histórias que você pensa assim, meu Deus, ninguém faria isso. Aí depois você vê uma outra situação e você descobre que as pessoas fazem essas coisas. Então assim, dá pra relevar algumas coisas. Mas se serve de lição, se a sua mulher virar e falar assim, não viaja pra tal canto que vai dar merda, você não viaja, entendeu? É simples assim. Ele tem sim uma premissa interessante, eu gostei de como as coisas se concluíram, mas ele tem algumas quebras. Então acho que esse aqui é um livro que, assim, vai variar um pouco dos gostos das pessoas, porque tem coisas aqui que o personagem tem realmente umas atitudes, assim, bem questionáveis que eu fico assim, meu querido, você é burro? Acontece isso, tá? Mas ainda assim foi um livro que ele flui muito bem, você fica interessado em saber o que vai acontecer no final. O fato dos capítulos serem bem curtos acaba fazendo a gente ler muito rápido também. E eu acabei tendo uma excelente experiência com esse livro aqui, porque ele foi um livro secreto. Tem um vlog aqui desse livro, porque na época que eu li, ele vinha embalado, né? Então não tinha como eu ver a capa, não tinha como ver sinopse, nem o nome de autor, nem nada. E eu tive que ler sem saber nada sobre. E eu fiquei bem presa pra saber como que as coisas iam se concluir.
E uma outra mensagem que eu gostei desse livro é porque, assim, não adianta você querer justificar os seus erros baseado nos erros dos outros. Não é porque alguém fez algo terrível que te dá o direito de fazer algo terrível também. Enfim, eu vou deixar esse vlog nos cards e no box de descrição pra vocês conferirem também. Aí um outro livro que eu não conseguia parar de ler de jeito nenhum era Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. E aqui a gente vai ter uma mulher que quando ela tinha 4 anos de idade, a casa dela foi invadida por um cara. E esse cara assassinou toda a família dela, ela foi a única sobrevivente. E isso acabou gerando nela um trauma que fez ela ser uma mulher muito retraída, muito solitária, muito insegura. Ela tem muita dificuldade de se relacionar com as pessoas, mas ela tenta, né, levar a vida dela, fazendo acompanhamento psiquiátrico, ela tem uma rotina ali bem estabelecida. Só que tudo isso um dia muda quando ela chega em casa e ela vê que a casa dela tá arrombada. E ela vê pichações semelhantes às que tinham quando a família dela foi assassinada. Então ela entra em desespero porque ela vê que o ambiente em que ela estava, né, que ela considerava seguro, não é mais tão seguro assim. Esse é um livro, gente, que assim, não é muito difícil de você imaginar quem é que seja o responsável. Até porque tem poucos personagens. Então, assim, mesmo que você não tenha pego as deixas, né, as pistas, você vai acabar acertando porque tem poucas opções. Mas ainda assim, é uma história que você fica muito preso, tá? Tanto pela fluidez, né, porque o Rafael Montes, ele realmente tem uma escrita que prende, uma escrita que faz você ler muito rápido, e você pode até não gostar, mas você quer saber o que vai acontecer no final. E esse é um livro em que ele tem um plot, né, e aí, quando você acha que já sabe de tudo, ele vai trazendo umas outras reviravoltas que você fica assim, tipo, meu Deus do céu, teve uma hora que eu devia estar mais ou menos na metade desse livro, que eu pensei assim, eu acho que eu já sei o que acontece. Aí tinha mais outra metade do livro, eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Mas foi um livro que eu gostei bastante, recomendo. Inclusive, apesar dele tratar de temas, assim, pesados, né? Tem umas coisas, assim, referente ao plot que tu fica meio chocado. Eu ainda acho que ele é o mais leve dos livros do Rafael Montes. Falta só ler o último, tá? O que lançou, que é Uma Família Feliz. Aquele eu ainda não li. Mas em comparação aos outros, esse aqui é o mais tranquilo para as pessoas começarem a ler o autor. Então, super recomendo. Aí, indo para um livro um pouco mais levinho, né? Para aliviar a tensão. Não é um livro perfeito, mas eu acho que pode ser divertido. É o A Empregada. Aqui a gente vai ter a Millie, ela saiu da cadeia e ela tá buscando um emprego como empregada. Ela sabe que ela precisa muito desse emprego porque ela tá na condicional, então ela ainda tem que prestar algumas informações ali, né, pra assistente social. E aí ela acaba indo pra entrevista de emprego de uma casa que é muito luxuosa. Ela vê a dona da casa, aquela visão de mulher perfeita, então ela pensa assim, nossa, não tem condição dessa mulher me contratar. Ela provavelmente olhou meus antecedentes e ela não vai confiar em mim pra isso. Só que ela acaba sendo contratada. E no primeiro momento, essa mulher, ela era muito simpática, muito receptiva e tudo mais. Só que a partir do momento em que a Millie começa a trabalhar lá, essa mulher muda de personalidade, ela suja as coisas de propósito pra Millie limpar, ela fica atormentando essa mulher psicologicamente, fala que deu uma coisa, depois fala que não deu, aí muda as ordens, e isso acaba induzindo a Millie a alguns erros, e ela vai ficando angustiada quanto a isso, e você acaba ficando muito curioso porque você quer entender o porquê que essa mulher tá fazendo isso. Porque você sabe que vai ter um motivo, tem outras coisas acontecendo dentro dessa história que são estranhas, você desconfia de outras pessoas ali, mas ao mesmo tempo você quer ter mais informações do detalhe do porquê. E esse é um livro, gente, que tem gente que ama, tem gente que odeia, dá essa variada aí de opiniões. Eu me diverti, tá? Eu sei que ele não é um livro de suspense, assim, sensacional. Ele tem as suas falhazinhas, as suas partes em que acabam se tornando um pouco óbvias, mas ainda assim é um livro de suspense muito fluido, muito gostoso de você ler. E ele também faz parte de uma série, tá? No caso, uma trilogia, mas ele pode ser lido perfeitamente como um livro único. Inclusive, eu já li o segundo livro e, tipo assim, foi legal. Mas talvez fosse melhor se tivesse ficado como um único, sabe? Então, assim, recomendo aqui A Empregada. E aí, se vocês não quiserem ler os outros, não precisa, tá? Aí, gente, não consigo mencionar só um livro do King, né? Então, não podia fazer esse vídeo sem mencionar esse livro aqui, porque é um dos meus favoritos, que no caso é Misery. E aqui a gente vai ter um escritor que ele tá saindo ali do hotel e tudo mais de carro, e ele acaba sendo pego por uma nevasca, e o carro dele acaba batendo, ele sofre um acidente, só que ele é resgatado pela sua fã número 1. Essa mulher é uma enfermeira e ela acaba tirando ele dali, ela de certa forma salva a vida dele, mas faz dele prisioneiro dela. Porque na hora que ela vê que ela tá com o autor favorito dela ali, ela fica completamente louca e obcecada. E ela não consegue aceitar que a série favorita dela acabou. Então ela vai obrigar esse homem
a escrever uma continuação pra ela. Mas não era só uma continuação. Não é só por escrever. Ela quer que faça sentido, entendeu? Ela tá ali questionando as decisões do autor sobre a história, mostrando o que faz sentido dentro da história, o que não faz, o que não corresponde à personalidade do personagem. E essa é uma personagem, gente, que ela traz uma angústia na gente quando a gente tá lendo. Porque ao mesmo tempo em que tem momentos em que ela tá super calma, ela tá super dócil, tem outros que ela tá assim, torturando esse homem. E é impressionante o quanto mais calma ela fica, mais nervoso eu sentia na hora que eu tava lendo. Porque eu virava e pensava assim, cara, essa mulher vai surtar a qualquer momento, ela vai matar esse cara. E ainda tem esse detalhe, no acidente que ele sofreu, ele não consegue se levantar sozinho. Então assim, ele se torna muito dependente dela. E assim, foi um livro realmente angustiante, porque você olhava e pensava, gente, não tem como esse homem sair dessa situação. É realmente assim, desesperador. E além desse cenário todo que acaba tornando a história um suspense incrível. Nossa, eu virei a noite lendo esse aqui, gente, porque eu precisava saber do final, saber como que esse homem ia conseguir sair dessa. Ele ainda traz alguns temas, né, sobre de como, por exemplo, autores se sentem quando eles estão presos a uma série, a um personagem, em que eles já não querem mais escrever sobre aquilo, mas eles são obrigados porque é o que tá vendendo, é o que a editora tá exigindo, é o que o público quer, sabe? Então, além do suspense, que é maravilhoso, você ainda fica preso nessas reflexões também. E um outro detalhe é que eu super recomendo o filme desse aqui. Tem algumas pequenas diferenças, tá? Em comparação ao livro, mas assim, são diferenças que você entende que foram feitas porque é uma adaptação, sabe? Precisavam acontecer pro audiovisual e elas são maravilhosas também. E a atriz que fez a vilã aqui dessa história tá sensacional. Esse aqui eu recomendo muito, gente, tanto o livro quanto o filme. Por favor, leiam e assistam, tá? E eu não lembro se eu falei, mas tem resenha dele no canal, vou deixar nos cards e no box de descrição. Aí falando em filme, né, e adaptação, tem um livro aqui que falaram que ia ter. Nunca mais comentaram sobre. Devem ter comprado os direitos e não deve ter ido pra frente. Esse é um livro, gente, que eu gostei, tá? Ele tem pontos positivos, sim, mas ele tem algumas falhazinhas no decorrer da história. Coisa boba que facilmente daria pra ter sido corrigido numa revisão. Mas ainda assim, eu acho que o livro é muito interessante, ele é muito instigante pra você ler. E apesar das falhas, ele ainda é uma história que é bem original, que no caso é o A Corrente. Aqui a gente vai ter uma mulher que a filha dela acaba sendo sequestrada. E não é uma situação só de simplesmente pagar o resgate. A pessoa que tá falando com ela também é mãe e também teve seu filho sequestrado. E é assim que funciona o esquema. Para devolverem o seu filho, você além de pagar, você tem que sequestrar uma criança e fazer a outra pessoa obedecer, senão o seu filho e o da pessoa morrem. E claro que no meio disso tem alguém ficando muito rico às custas do sofrimento dos outros. Eu acho que um dos motivos que as pessoas não gostam muito desse livro é uma questão que acontece no final. Mas assim, gente, eu até entendo, eu consigo ter essa suspensão de descrença, porque tem uma coisa que eu levo pra minha vida, que é assim, o que mais induz as pessoas ao erro é o excesso de confiança ou a falta de experiência. Então, apesar de ter alguns momentos que a gente pensa de, poderia ter dado uma melhorada aqui, ainda é uma história que você fica muito preso, você quer saber o final. Então foi um livro que eu acabei gostando muito, sabe? Eu li super rápido, eu tava super interessada em saber como que iam concluir, de como que a mulher ia conseguir sair dessa corrente. Então, apesar de ter um público dividido, né, da galera que gosta e da galera que não gosta, eu acho que é uma leitura que vale muito a pena vocês lerem e tirarem suas próprias conclusões. Aí um outro livro que também divide o público, mas aqui é mais por uma questão da pessoa gostar do final ou não, é no caso Bom Dia Verônica, do Rafael Montes. Já tem resenha aqui no canal, tá? Tanto desse livro quanto da série da Netflix. No caso, só da primeira temporada, tá sem spoiler, vocês podem assistir tranquilamente, tá, gente? Enfim, o que acontece? A gente vai estar acompanhando a rotina da Verônica, que ela é uma escrivã ali na delegacia, até que chega um dia uma mulher que vai denunciar um crime ali, ela tá muito nervosa, muito agitada, e ela acaba se suicidando no meio dessa delegacia. E na mesma semana, a Verônica acaba atendendo uma ligação de uma mulher que tá pedindo socorro. Talvez esse telefonema tenha alguma ligação com a moça que acabou se suicidando na delegacia. Acho que já vale avisar que esse livro vai tratar muito sobre a violência contra a mulher. E assim, gente, é extremamente bem descrito, tá? Porque a gente vai acompanhando a rotina dessa mulher que pediu socorro e você fica muito angustiado. Você consegue sentir a angústia dela
perante ao marido. E é o quadro clássico, né, de como que o homem que é abusador, ele acaba isolando a mulher de tudo. Só que até aí tudo bem, né, seria a questão de solucionar esse caso. Só que a Verônica também não é uma pessoa muito fácil, tá? Eu achei que na série ela tá muito mais agradável de se acompanhar, até porque se a Verônica da série fosse exatamente igual a Verônica daqui, não ia ter quem conseguisse assistir essa série, porque a Verônica, ela não tá com aquele desejo essencial de ajudar mesmo as pessoas. Ela quer ajudar, mas o principal foco dela é ela se provar dentro da delegacia. Então tem diversos momentos que o ideal seria pedir ajuda ou passar o trabalho pra frente para outras pessoas responsáveis de uma equipe para poder resolver o problema, e ela decide investigar tudo sozinha. Então isso é uma coisa que vai irritando muito, e você vê que a situação já tá ruim e as coisas vão piorando. Você pensa, não dá pra piorar. Vai piorar, gente. Vai piorar, porque é assim, caminhar direto ladeira abaixo isso aqui, tá? E assim, Rafael Montes junto com a Ilana Casoy aqui tem umas cenas que são bem pesadas, então assim, esse aqui eu já não recomendo pra todo mundo, tá? Mas foi um livro que eu adorei, eu fiquei super presa. E assim, cara, que ódio do vilão daqui, gente. Eu olhava pra esse homem e falei assim, cara, eu quero que esse homem morra, eu quero que ele sofra. Então assim, esse aqui eu recomendo também, mas tem que ter um pouco de estômago. E bem, gente, essas eram as indicações de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E provavelmente em algum momento esse vídeo vai ganhar uma parte 2, né? Porque suspense é um dos meus gêneros favoritos, então eu tô sempre lendo, tá? Não vem assim, rápido, uma parte 2, porque às vezes a gente pega uns suspense meio ruins, tá? Então é complicado. A não ser que vocês queiram, né, de um vídeo de eu falando mal de alguns livros de suspense. Aí já é outra questão. A gente pode montar essa ideia aí. Só vocês me falarem se vocês querem. Agora eu quero saber de vocês, se vocês já leram algum desses livros, se tem interesse. Comentem aqui embaixo, tá, gente? Recomendem mais livros também de suspense. Eu vou adorar ver as opiniões de vocês e ler as recomendações. E claro, por favor, não se esqueça de deixar um like pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilhe com seus amigos que gostam desse tipo de livro, tá? A nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!